O senador Marcelo Castro falou com a Sávia Barreto, Paula Sampaio, desculpa, Paula. Falou com a Paula Sampaio a respeito da questão que envolve a base aliada de sustentação ao governador Rafael Fonteles, esse grupo político, né, que foi vitorioso nas eleições passadas ao governo do Estado, a possibilidade que ele esteja unido também em 2024. Ele fez uma análise a respeito dessa situação e das possibilidades de que isso possa acontecer. Bom, esse é um trabalho que a gente tem que fazer com muito cuidado, com muito respeito aos outros partidos e trabalhar nesse sentido. Quer dizer, se nós achamos que isso é bom para Teresina, em primeiro lugar, se nós achamos que isso é bom para esse grupo político que está na base do governo, tanto do governo do Rafael quanto do governo do Lula, então nós devemos perseguir esse objetivo. Se não for possível, o mundo não vai se acabar aí. Teresina é uma cidade que tem segundo turno, não sendo possível, cada um lança o seu candidato e aquele com o compromisso de aquele que for para o segundo turno, então no segundo turno teria o apoio dos demais. O nome assim, mais falado hoje seria do Marco Aurélio, né, deputado federal, filho do vice-governador Temístocles Filho, que por sinal o Marco Aurélio está no PSD. Então, houve aquele entendimento na eleição passada, mas ele é MDBista, o avô dele foi fundador do MDB, o pai dele tem 40 e tantos anos de MDB, ele foi deputado a primeira vez pelo MDB e na segunda vez agora, tanto ele quanto o meu filho Castro Neto tiveram que fazer esse arranjo para a sobrevivência do partido por causa do fim das coligações proporcionais. Mas não há a menor dúvida que o Marco Aurélio é do MDB, o coração, a alma, tudo não tem como deixar de ser. Nós vimos Georgiano Neto no MDB dando entrevista sobre o PSD, agora vemos um pré-candidato do PSD com coração e alma de MDB. O fato é que essa união da base, Paula, ficou ainda mais complicada depois dessas mexidas estratégicas de mudanças de lideranças de PSD para MDB. E Marco Aurélio Sampaio até repercutiu nas redes sociais a reportagem do CidadeVerde.com tratando desse assunto. Ele postou nas redes sociais, agora há pouco, o seguinte: o senador Marcelo Castro tem sido um farol em nossa política, não apenas piauiense, mas brasileira. Tem pensado grandes projetos e questões para o nosso país, sem deixar de ver as necessidades de Teresina, que tanto padece. Fico feliz em somar com ele boas ideias para a nossa capital. E aí ele falou sobre a reportagem feita no CidadeVerde.com por você, Paulo. Sim, Joelson, eu conversava hoje com o deputado Júlio César, porque há uma estratégia que vem sendo defendida principalmente pelo vice-governador Temístocles Filho de uma unificação de candidaturas. O deputado Júlio César, que é do PSD, ele é contra essa estratégia. Ele avalia que no primeiro turno é importante deixar cada partido ali na sua liberdade lançar um pré-candidato. Já Marcelo Castro apoia essa estratégia. Mas o que a gente pode ver de consenso entre esses dois líderes do MDB e do PST é o consenso no entorno do nome de Marcos Aurélio. Então está aí uma alternativa que poderia casar o útil ao agradável, ao que os dois partidos querem. Então está definido o elo entre PSD e MDB, Sávia. É Marco Aurélio Sampaio. Falta agora definir mais elos para essa corrente que é muito maior, envolvendo a base de sustentação, né? Olha, é interessante essa entrevista do senador Marcelo Castro para a Paula, porque surgiu o próprio nome dele, né? Chegou a ser falado hoje, ventilado, o senador Marcelo Castro está se articulando nos bastidores para se lançar candidato a prefeito de Teresina, pegou todo mundo de surpresa. Então, quando ele defende Marcos Aurélio, ele deixa claro, meu projeto não tem a ver com uma eleição para executivo municipal, da capital, quero ajudar a contribuir, mas a gente tem um nome, o nome é o do Marcos Aurélio. Então ele já rechaça isso, inclusive também saiu na semana passada a especulação de que o vice-governador Temístocles Sampaio poderia ser ele próprio o candidato a prefeito de Teresina. Então, quando todos esses líderes não falam diretamente, mas reafirmam o nome do Marcos, é porque eles enxergam que não só tem as qualitativas, mas tem as quantitativas, tem o perfil ali que o eleitor de Teresina tem desenhado. E uma palavra que eu tenho ouvido muito, além de bom gestor, a outra é
jovem, que tenha energia, que seja dinâmico. Então, acredito que tudo isso está sendo colocado na balança para poder definir. Agora, depois disso, tem que sentar com o governador Rafael Fonteles, porque esse grupo todo tem aí um comandante e é o governador. E esse comandante, Elivaldo Barbosa, tem um partido que é o PT, que tem um projeto, inclusive com 4 nomes já aí de pré-candidaturas à prefeitura. Mas aí a opinião do senador Marcelo Castro é bem lúcida. Ele disse, olha, o ideal seria que toda a base, de forma consensual, definisse uma chapa majoritária. Agora, isso é uma possibilidade. O mundo não acaba se isso não acontecer. Ele até usou essa expressão aí na entrevista concedida a Paula Sampaio. Então, é uma possibilidade. Acontecendo, tudo bem, tranquilo, vai a base toda unida, uma chapa ali de consenso. Do contrário, as partes têm também as suas alternativas. O PT tem lá essa disputa interna que vai resultar na definição de um candidato. O PSD e MDB trabalham os 2 partidos conjuntamente a candidatura de Marco Aurélio Sampaio, que é um deputado federal, já do 2º mandato, que tem participado intensamente desse debate municipal, percorrido a cidade. Então, são possibilidades que, ocorrendo, eu imagino, para a base aliada seria interessante e não ocorrendo, não é o fim do mundo. Tem um eventual segundo turno para que os acordos sejam consolidados nessa outra disputa.